Fala pessoal, essa aula a gente vai comentar um pouco de como montar uma estrutura, uma equipe, reduzida, mas que faça um excelente trabalho numa cobertura. Eu vou dar aqui um exemplo, um show, um evento como se fosse essas lives sertanejas que está bem alta no YouTube, mas é mais ou menos o que a gente precisa para fazer essas conexões, comunicação, como que a gente faria montando esse projeto, tá? Eu fiz um esboço aqui, eu vou fazer uns rabiscos e só para vocês entenderem posicionamento, mapa, para conseguir ter uma noção de como que seria uma estrutura bem legal para atender uma live como essa. Gravando a tela aqui, eu fiz mais ou menos um mapa de palco e é legal tudo que você for realizar, seja qualquer tipo de cobertura, você realmente botar no papel onde você vai posicionar as câmeras, montar esse mapa. Isso já ajuda bastante. Antes de você sair, para fazer toda a captação, é legal você fazer uma visita técnica, conhecer quais são as limitações, recursos, iluminação, tudo que você precisa lá, para quando você for fazer mesmo a transmissão, a captação, você já está com tudo mais ou menos mastigado. Então eu montei aqui mais ou menos um palco, coloquei 2 instrumentos de corda, um teclado, uma bateria e o cantor, que seria o principal aqui. E nessa live vamos fazer uma live enxuta com 4 câmeras, para atender bem essa estrutura aqui. A gente vai posicionar as câmeras nos locais ideais para a gente ter uma noção. Então eu já colocaria de cara aqui 2 câmeras, a primeira câmera aqui e a segunda bem do lado mesmo, uma câmera centralizada, fazendo um plano totalmente fechado, pegando o cantor, um plano close, talvez meio corpo, um plano americano assim. Então pegando essas cenas. E a outra câmera, uma lente grande angular, já captando o palco todo, mostrando todo mundo de alguma forma, um plano mais aberto, uma lente grande angular, mostrando todo o palco, mostrando todos os músicos, mostrando realmente a estrutura. E aqui eu colocaria apenas um operador para dar conta dessas 2 câmeras, tá? Então tem uma câmera pegando close e é legal essa câmera ser operada, porque se o cantor levantar, se ele mexer, como é uma imagem muito fechada, se ele mexer um pouquinho ele já sai do plano, então tem que ser operada. E a outra, na verdade, não precisa de um operador, porque já vai estar pegando o palco total ali, mas é legal ter alguém ali monitorando, ver se está tudo certo, ou se a câmera não parou de gravar, se ela está bem enquadrada, se o foco está certo. Então, uma pessoa acaba operando 2 câmeras aqui, isso é muito comum, A gente trabalhar com uma equipe um pouco mais reduzida, ainda mais nesses dias que estamos vivendo, que são dias que precisamos realmente estar trabalhando com uma equipe mais enxuta, tá? E a ideia aqui também é reduzir o orçamento. O ideal seria um operador para cada câmera, mas enfim, tá? E eu colocaria também, numa lateral, talvez aqui, uma lateral direita, uma câmera com um transmissor sem fio ou com um cabo bem longo, que a hora que chegar na mesa de corte ali, ter uma câmera operada na mão, tá? Para fazer uns detalhes de instrumentos e um close e um plano diferente do cantor. Então eu colocaria ele numa lateral, deixaria ele mais tranquilo, de um jeito que a câmera do grande angular, que seria essa câmera aqui, não vazasse, não aparecesse ele de forma alguma, mas se aparecesse, a gente tem outros planos ali para trabalhar. E de repente, uma câmera um pouco mais na lateral aqui, fazendo um plano um pouco mais aberto do cantor e mostrando um pedaço da banda. Então, a gente vai cobrir todo o palco assim. Então, seriam 2 câmeras fixas e as outras 2 câmeras com um operador. Então, numa equipe como essa, o operador do close, ele já conseguiria dar conta do recado, comandando essas 3 câmeras, e a outra câmera teria que estar 100% operada, ainda mais porque ela vai estar na mão, ou um monopé, para não perder tantas cenas assim, não ter tantos movimentos, mas enfim. Aqui a gente vai montar a nossa mesinha de transmissão, tá? E o que é ideal ter nessa mesa? A gente precisa do computador para fazer a transmissão. A melhor forma para fazer qualquer transmissão atualmente é através de cabo de rede em uma internet com uma banda ideal. A gente vai entrar mais na parte técnica mais para frente, mas vamos pensar que a gente tem uma internet hoje, o padrão fibra ótica seria
100 de download e 60 de upload. Uma internet dessa você consegue fazer tranquilamente uma live Full HD com 24 frames por segundo ou 30, e numa compressão, atualmente no YouTube, ele recebe uma live de 3 a 6 megabits por segundo, tá? Vamos pensar que a gente tem aqui nesse computador um cabo de rede. E precisamos também de uma mesa de corte. Eu recomendo, no caso dessa estrutura aqui, talvez a ATEM Mini. Nós vamos ter uma aula dedicada explicando como é que ela usa. É uma mesa de corte de baixo custo. Ela custa muito barato pelo que ela oferece e ela vai fazer um excelente trabalho, tá? Tem o modelo Pro e tem o modelo ATEM Mini normal. Eu vou colocar aqui uma ATEM Mini para 4 câmeras. Então, ligo a primeira câmera, ligo a segunda câmera via cabo HDMI, via a terceira câmera, e a quarta câmera a gente pode fazer de repente um sinal sem fio usando um transmissor. Então a gente vai fazer assim, ó, recebe sem fio na quarta câmera. E essa quarta câmera poderia ser, é muito comum hoje a gente ver drones e tem todas algumas técnicas para conseguir reproduzir isso. Aqui a gente está falando em cabos HDMI, pensando em mirrorless ou DSLR, mas o ideal mesmo de trabalhar com esse tipo de equipamento é ser com câmeras SDI, que são câmeras que têm um cabo específico, com um plug correto, que dá para você pegar um cabo de 100 metros. Mas aqui é mais ou menos a parte técnica da estrutura que a gente precisa para uma transmissão. E aí temos aqui 2 operadores, né, de câmeras, um controlando praticamente 3 câmeras e operando uma, né, e o outro fazendo a câmera detalhe de um show, que isso é super importante, uma virada, uma frase, um solo de uma guitarra. Então é legal você ter uma câmera para ter esse close durante a música. E esse daqui é o nosso operador, que ele vai ficar na mesa de corte. Então, o ideal dessa suíte, né, dessa mesa de corte, é você ter o multiprévio, que aí você vai conseguir visualizar em tempo real as 4 câmeras. No modelo ATEM Mini normal, a gente não tem esse recurso, mas na ATEM Mini Pro temos um recurso. Então aqui vai ter um monitor para ele monitorar o que está acontecendo, as 4 câmeras ali. O ideal é ter um comunicador para essa equipe. Talvez rádios, existem outras formas de comunicadores, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, mas aí ele precisa ter uma comunicação excelente, principalmente com a câmera que vai ser operada remotamente ali, porque as outras câmeras, basicamente, a gente precisa de ter essas imagens o tempo todo. Então, eu faço corte para o cantor, eu começo com a grande angular e uso o close, depois eu abro por um plano um pouco mais aberto, volto para a grande angular. Então, eu consigo fazer esse zigue-zague e a hora que tiver um momento especial, ou um solo de uma guitarra, uma virada de uma bateria, a gente vai explorar essa quarta câmera aqui. Então, a gente tem 2 câmeras de segurança, uma câmera que seria a câmera principal, que é o close, e uma câmera de detalhe. É uma estrutura bem legal. Então, com essa mesa de corte, ele vai receber o sinal no computador. O computador, através de um software, vai transmitir em plataformas como Facebook e YouTube, e com isso a gente funciona muito bem. Se essa live tiver um pouco de interação com o público, por exemplo, eu fiz uma live esses dias que durante a live as pessoas foram tirando fotos e marcando com hashtag. A gente trouxe mais uma pessoa na equipe e essa pessoa foi recebendo essas fotos, montando uns slides, e durante a transmissão a gente foi exibindo em tempo real ali o público assistindo, fazendo selfie com a TV de fundo, mostrando que estava participando ali. Foi uma live com bastante interação e eu achei o resultado muito legal. Então a gente precisaria de mais uma pessoa na equipe só para tomar conta dessas mídias, para não envolver o computador que está sendo transmitido, que o ideal é deixar um computador só para isso, não sobrecarregar o operador de corte, porque ele tem que estar o tempo todo ali super atencioso para ver exatamente os cortes que está acontecendo. Porém, nada disso aqui é eficaz se não tivermos uma boa estrutura de áudio. Como se a gente está falando de uma estrutura de show ao vivo, né? A gente precisa de uma equipe extremamente qualificada, que é
a estrutura de áudio. Então aqui tem que ter uma boa mixer de áudio, um bom técnico de som para receber o áudio de todos esses instrumentos aqui, né? Do cantor, dos microfones, dos backs, e esse áudio ele vai ser enviado e fornecido para a mesa de corte, e essa mesa de corte vai receber tanto áudio como vídeo, né, com a imagem das câmeras, e fazer a junção do áudio e vídeo aqui em um formato que vai ser recepcionado por um servidor de transmissão ao vivo, tá? Então essa seria uma estrutura bem legal para a gente trabalhar, uma estrutura simples, né? Mas que com câmeras com qualidade aqui você já consegue tirar um bom proveito dessa estrutura. Então eu vou resumir aqui o que a gente precisa de equipamentos para uma transmissão como essa. Então no caso aqui são 4 câmeras, aqui no caso 2 operadores e mesa de corte. A gente precisa da mesa de corte, cabos, né? No caso a gente fez com uma transmissão sem fio, um transmissor sem fio. Os cabos são 3 cabos aqui de 20 metros, 10 metros, 15 metros, tá? Então a gente precisa desses cabos e um computador para transmitir. Então, a partir de agora a gente vai entrar a fundo, né, nesses detalhes de como a gente montaria essa equipe, quais são os equipamentos, resumos de equipamentos e como operá-los e como configurá-los da forma ideal. Até a próxima aula. Um abraço, valeu!